Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Sejam bem-vindos ao Santo Evangelho do Dia, diretamente da Rádio TV Vitória Católica. Eu, Padre Marcos Alves, te acolho com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, Quinta-feira Santa, temos um rico dia, na qual celebramos dois momentos de profunda fé e de amor, através da Missa do Crisma. Esta missa que o sacerdote ele renova os seus votos diante do seu bispo. Também abençoa os santos óleos que iremos utilizar durante os sacramentos. O óleo do batismo, dos catecúmenos e também dos enfermos. Que possamos render graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá de manifestar o seu amor na vida sacramental. Também temos a missa da Ceia do Senhor, também conhecida como a missa do lava-pés. Este momento que somos convidados, na luz do Evangelho, a aprendermos como discípulos e discípulas, missionários e missionárias, a sermos cada vez mais servidores entre os irmãos. Que você possa apresentar as suas intenções, seus agradecimentos e pedidos, colocando no campo dos comentários ou enviando no número do nosso WhatsApp. Eu compartilho, eu evangelizo. Este primeiro dia do Tríduo Pascal, que irá nos conduzir até a Páscoa do Senhor. Que possamos nos alegrar, pedir a Deus cada vez mais que os seus dons se manifestem no meio de nós. Queremos também rezar por todos os irmãos que pedem pelas pessoas que estão hospitalizadas, os enfermos, aqueles que estão em suas casas se recuperando do Covid, que possamos rezar pelo fim da pandemia, também pela imunização de todos os povos, para que o quanto antes possamos voltar às nossas atividades, dentro do aspecto do que achamos como ideal para as nossas relações. Apresentamos as intenções também a Deus do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, dos nossos bispos, presbíteros e diáconos, todo o povo santo de Deus, também os nossos irmãos leigos e leigas, missionários e missionárias. Que possamos estar sempre rezando uns pelos outros, sempre no amor e na paz de Deus. Queremos você, meu irmão, faça o seu propósito para este novo dia, pedindo que o Senhor ele sempre possa agir em nosso meio, com a sua paz e com as bênçãos de Deus. O Santo Evangelho que nós iremos meditar hoje nos convida a se aprofundar no grande momento, o Mestre Senhor, que se coloca como o grande servidor, aquele que nos impulsiona como discípulos e discípulas a sermos, diante de nossas vidas, servos de Deus. Estes servos que se colocam a serviço dos irmãos. O Santo Evangelho que nós iremos meditar, ele se encontra no Evangelista João, capítulo 13, versículos 1 ao versículo 15. Apresente suas intenções, coloque no campo dos comentários, também compartilhe com os nossos irmãos, tantas pessoas que você conhece, que você fala, olha, como essa pessoa precisa escutar essa palavra, que a gente possa encaminhar para a pessoa, também enviar no número do nosso WhatsApp, falando, olha, eu estou rezando por você, através da meditação do Santo Evangelho do Dia, diretamente da Rádio TV Vitória Católica, e assim nós vamos tocando nos corações das pessoas, vamos transformando esta grande irradiação do Santo Evangelho, este momento de paz, esse momento de misericórdia. Compartilhe, você assim também é um grande evangelizador. Eu compartilho, eu
evangelizo. Apresente suas intenções colocando no campo dos comentários, também enviando no número do nosso WhatsApp. Você que tem a sua intenção, que nos acompanha nesse momento, apresente a Deus, peça para que o Senhor Ele possa sempre agir com misericórdia para com as nossas vidas. Novamente, repetindo o Santo Evangelho que nós iremos meditar hoje. Este Evangelho que nos relata o momento em que o Senhor lava os pés dos discípulos e mostra qual deve ser a postura daqueles que querem ser seguidores e seguidoras do Mestre. Sempre uma postura de servos, aqueles que se colocam a serviço diante das missões. Queremos rezar por todos os missionários e missionárias, aqueles que estão longe de sua pátria, para anunciar o Santo Evangelho. Queremos rezar nesse momento por todos os agentes pastorais, esses que estão impossibilitados de exercer o papel de servos diante da dinâmica pastoral. Que o Senhor vos abençoe, vos fortaleça e vos conduza cada vez mais à perfeição. Neste Santo Evangelho que se encontra em João, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 15. Rezemos cada vez mais pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, por todos os nossos bispos, por todos os presbíteros que nesse dia também renovam os seus votos da ordenação sacerdotal, para que sejamos fiéis, perseverantes, para que o Senhor nos livre de todo o mal, que faça a gente não cair em nenhuma tentação do inimigo e assim sermos os grandes anunciadores do reino de Deus no meio de nós, aqueles que através da graça sacerdotal nos traz os sacramentos, que nos mostra o caminho de salvação e o caminho para o reino definitivo. Rezemos por todos os sacerdotes. Esse é o dia que você também, você que está aí em sua casa nos acompanhando, reze pelo seu sacerdote, o sacerdote de sua paróquia, o seu pároco, seu vigário. Rezemos por todos os padres, já de idade avançada, que já não tem mais o mesmo vigor, a mesma força, mas que possuem a ordem do sacerdócio dentro de si, continuam por ser sacerdotes. E assim também devemos rezar por cada um deles, pois eles também são canais de graça e salvação para todos nós. Que possamos rezar por todos os sacerdotes falecidos. Aqui também quero apresentar todos os sacerdotes vitimados pelo Covid. Muitos deles que foram contaminados na missão, servindo aos irmãos. Que Deus possa os acolher e os dar este descanso eterno diante do banquete, diante de Deus. Este Deus que está junto de nós, sempre nos conduzindo, sempre nos fortalecendo. Então que possamos fazer esta bonita memória de todos os sacerdotes falecidos, de modo muito especial os sacerdotes vitimados por esta pandemia do Covid. Que possamos pedir que o Santo Evangelho ele toque os nossos corações, que possamos compartilhar, sempre mostrando aos nossos familiares, amigos, a necessidade desta profunda relação com a palavra, fé e vida, caminhando sempre juntas. A palavra de Deus que sempre permanece no meio de nós. Céus e terras passarão, mas tua palavra não passará, diz o Senhor. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, e também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terá parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou, não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida irmã, querido irmão que nos acompanha diretamente da Rádio e TV Vitória Católica com o Santo Evangelho do Dia. Nós estamos meditando o Evangelho da noite, o Evangelho no qual estaremos celebrando a Ceia do Senhor, a instituição da Santa Eucaristia. Também, diante do Evangelho, este Evangelho que nos convida a um profundo mistério de amor, somos convidados a compreendermos o nosso referencial, o nosso parâmetro para estarmos em sintonia com aquilo que amamos e com aquilo que queremos. É muito comum no nosso dia a dia nós procurarmos referenciais, procurarmos parâmetros de pessoas que admiramos, de pessoas que olhamos e que, de certo modo, nos tocam, nos encantam. Por isso que o Mestre Jesus, sendo Senhor e Mestre, Ele é para os discípulos um parâmetro de seguimento, que Jesus quer mostrar que os grandes benefícios de tê-lo como este parâmetro de Mestre e Senhor, pois Ele o é, se dará no serviço entre os irmãos. Jesus quer colocar no coração dos discípulos a grande consciência de que eles estarão sempre a serviço,
uns dos outros. Isso que vai cada vez mais minar, arrancar de seus corações o espírito da prepotência, o espírito de falsos privilégios, pois na vida cristã o privilégio que nós temos é sermos perdoados por Deus, é de sermos resgatados por sua infinita bondade e misericórdia. Isso para nós é um privilégio, mas que nos deve conduzir na luz do Mestre e Senhor Jesus a estar a serviço dos irmãos, a compreender que o lavar os pés, Ele irá nos remeter a tantos lugares e ocasiões que nós iremos testemunhar aquilo que o Mestre já fez por nós. Nós, que na igreja vivemos a dinâmica pastoral, devemos compreendê-la como este grande lavar os pés, este grande serviço que está sempre em vista do próximo. Seja diante da diversidade de pastorais que temos, movimentos, instituições, novas comunidades, tudo isso deve se refletir no lavar os pés, de buscar ver aquilo que está sujo em nossos irmãos e ali, com um ato evangelizador, se colocar diante dos pés destes irmãos e lavar. Nós que vivemos ainda na pandemia, nós que estamos restritos às celebrações presenciais, não podemos esquecer de um aspecto muito comum e louvável da nossa igreja, que é o alimento aos mais pobres. Este também é um gesto de lavar os pés, de se colocar a serviço dos irmãos. Por isso, nenhum de nós podemos esquecer. Você, meu irmão, minha irmã, que vai aos finais de semana ou durante a semana fazer a sua oração pessoal na igreja e tomar a Santa Eucaristia, não se esqueça de junto levar uma sacolinha de 1 quilo de alimento, de levar aquilo que também foi graça em sua vida e partilhar com os pobres. Isto também é tão semelhante quanto ao testemunho que o Mestre hoje dá aos discípulos. Vós sabeis e dizeis bem que eu sou Mestre e Senhor. E eu, que sou Mestre e Senhor, lavei os vossos pés, é porque vocês também devem, no amor, lavar os pés uns dos outros. O Senhor nos dá o testemunho, o Senhor nos mostra isso para falar, olha, este é o exemplo que nós também devemos fazer diante de tantas situações, diante de tantas oportunidades. Temos constantemente oportunidades de servir, de fazer o bem. Esta é a postura do discípulo. Por isso que nós vamos na contramão da mentalidade do mundo. O mundo que muitas vezes irá pregar para nós que devemos ser servidos e não servir. Este mundo que muitas vezes irá pregar que devemos ter privilégios, benefícios. Imagina se colocar a serviço do outro. E nós sabemos que quem caminha no Evangelho de Jesus, quem caminha no discipulado, quem se colocou como um verdadeiro cristão e cristã, deve saber que estes caminhos, esta mentalidade mundana, vai totalmente na contramão da proposta do Mestre. Ele, sendo o Senhor e Mestre, nos serve para nos dar o exemplo. E isso deve nos conduzir, isso deve nos motivar. Esta é a graça do reino, de saber que tantos irmãos e irmãs recebem a promoção da dignidade em suas vidas, através do nosso serviço, que é a inspiração do Espírito Santo, que é motivação testemunhal dada por Jesus. Nós vivemos esse dia tão rico, tão belo e tão bonito,
este dia que celebramos a instituição da Santa Eucaristia, também a instituição do sacerdócio. Devemos, primeiramente, agradecer a Deus por tantos sacerdotes que o Senhor nos colocou no nosso caminho, em nossas vidas, sacerdotes que estão verdadeiramente na linha da vida, aqueles que acolhem, que abençoam as crianças, apresentam em suas comunidades, batizam, sacerdotes que acolhem nossa confissão, nos guia na direção espiritual, sacerdotes que consagram o pão e o vinho, corpo e sangue do Senhor e que nos alimenta a cada Eucaristia, através do sacramento da Santa Comunhão e através também da Palavra de Deus dirigida aos nossos corações. Sacerdotes esses que nos acompanham nos momentos de tribulação da enfermidade, nos levando à unção dos enfermos. Sacerdotes que celebram o sacramento do matrimônio, ali assistem à grande felicidade dos casais que se tornam uma só carne. Sacerdotes esses que levam a palavra de consolo a tantos corações enlutados, aonde se despedem de seus entes queridos. Este é o sacerdote, aquele que está em todos os momentos de nossas vidas. Por isso, devemos nesse dia tão especial rezar por todos eles, pedir que o Senhor possa cada vez mais potencializar em nossos corações a grande missão de servidores. Momento de rezar por todos os sacerdotes que vacilaram no caminho, para que o Senhor possa agir com profunda misericórdia. Esse Senhor que nos ama, esse Senhor que quer o nosso bem. Por isso, que celebrar esta Quinta-feira Santa também é agradecer a Deus por este dom, por este sacramento tão bonito e tão necessário, o sacramento dos servidores. O sacramento da ordem, sim, ele é o sacramento do serviço. Ele é o sacramento que coloca o Senhor e Mestre Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida no meio de nós. Também celebrando a instituição da Eucaristia, que possamos agradecer a Deus pelo pão da vida e o pão do céu, que possamos, depois, dentro das nossas possibilidades, quando passar a pandemia, sempre procurarmos, tantos irmãos que estão afastados da Eucaristia, aqueles que têm uma causa, um motivo para esse afastamento, mas que procure a igreja, procure o seu sacerdote, apresente a sua história de vida, a sua situação, para que o sacerdote ele possa orientar, guiar. Ainda assim hoje, muitas pessoas estão longe da Sagrada Comunhão porque não tiveram essa abertura do coração de chegar ao sacerdote, apresentar sua história, escutar as orientações do seu padre. Isso é importante. Às vezes a gente escuta tantas orientações, escuta a orientação da vizinha, do vizinho, daquele membro da comunidade que muitas vezes nem sabe como se tratar, como se conduzir o seu caso, o seu problema. E só o sacerdote, ele pode te orientar, ele pode te conduzir, ele pode te apresentar saídas, para que você, caminhando na fé, possa resolver todas as situações e assim também fazer parte do grande banquete eucarístico. Sempre procure o seu sacerdote. Nunca fique com aquelas ideias: eu já sei isso, eu já sei aquilo, que me falaram aquilo. Não, isso não existe. Você, como um membro vivo ali, um fiel da igreja, procure aquele que é o pai espiritual da comunidade, para que ele possa te orientar da melhor forma possível. Os irmãos, com certeza, muitas vezes eles ajudam, mas também muitas vezes atrapalham.
tendo falsos juízos, já querendo definir algo que muitas vezes nem sabem o que é. Então, meu irmão, não se afaste, não é? Você que tem um anseio, e sabemos o grande sofrimento que tantos irmãos têm diante da ausência da Eucaristia em sua vida, procure, não é? Procure o sacerdote, não é? Apresente a sua história de vida e com certeza o sacerdote irá iluminar o seu caminho, te orientando da melhor maneira possível. Então, que possamos nos alegrar pelo dom da vida, pela instituição da Santa Eucaristia, pela instituição do sacerdócio, pelos óleos consagrados na missa do Crisma, pelos bispos, não é? O óleo do batismo, dos catecúmenos, dos enfermos, para que sejam sinais visíveis da salvação no meio de nós. Que possamos rezar cada vez mais uns pelos outros, possamos ser grandes adoradores do Senhor. Assim teremos sempre vida e vida em abundância. O Mestre que diz: dei-vos o exemplo, para que vocês façam o mesmo, que a gente sempre faça o mesmo, pedindo a grande intercessão dos servidores e servidoras de Deus, eles que foram estes que se colocaram a serviço do Reino. Deus vos abençoe, vos guarde, que a Virgem Maria ela possa conduzir os seus passos sempre no caminho da paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Deus abençoe a todos e até amanhã com a próxima meditação da Palavra de Deus.